Olá, eu sou Ana Carolina, do curso de Licenciatura em Pedagogia realizado pela Uninter na modalidade à distância. Meu polo de apoio presencial fica no Shopping Venâncio 2000, em Brasília, Distrito Federal. Eu estou realizando o estágio supervisionado em um cenário de pandemia. Por isso, a Uninter disponibilizou a realização do estágio híbrido no formato de extensão. Extensão porque é um braço da universidade que chega até a comunidade e oferece algo relevante. Por isso, escolhi Educação e Cidadania como tema do projeto para a realização do estágio supervisionado, com duração de 100 horas divididas em pesquisa da base de dados, produção de material, produção conceitual, atuação. A atuação se dará aqui no YouTube, em que durante 3 semanas eu irei produzir vídeos com conteúdos dentro dessa temática. Por isso eu quero te convidar a fazer parte desse projeto, dessa jornada comigo. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar melhor. Como eu já disse, eu sou Ana Carolina, mais conhecida como Carol, tenho 31 anos, quase 32, sou casada há 6 anos, tenho uma filha linda de 2 anos de idade. E eu cresci praticamente nesse meio da educação, porque tenho pais, irmãos que são dessa área, que trabalham nessa área. A minha mãe é pedagoga e tem licenciatura em matemática, está fazendo outra formação nessa área, uma pós-graduação nessa área. Meu pai é professor de inglês. Tenho irmãos também que são professores, tios, primas, enfim, tias. A família tem bastante educadores e eu também fui fisgada por essa paixão que é a educação. Já atuei na escola rural, já trabalhei com projetos de formação profissional que capacita jovens e tem um compromisso de inserir no mercado de trabalho. Já trabalhei no berçário, já trabalhei com educação infantil. Além de ser encantada com a educação, eu acredito que ela tem o poder de transformar as pessoas. Agora que você conhece um pouquinho mais sobre mim, gostaria de te convidar a participar dessa experiência. O meu desejo é que esse material seja útil não só para profissionais da educação, mas para toda pessoa que vive em comunidade, que deseja obter mais conhecimento e ferramentas para interferir na história e no espaço em que vive, refletir sobre o exercício da cidadania e transformação da realidade, na relação educação e sociedade, dentre outros. Vem comigo? Para iniciar nossa reflexão, eu trouxe aqui alguns materiais que nós usamos no dia a dia. Então, por exemplo, a tesoura, que é um material muito utilizado pelos professores, mas nós nos utilizamos dela a todo instante para cortar alguma coisa, algum objeto. A tesoura hoje não é só um material escolar, né? Ela é um material também de trabalho, não só da área dos professores, é utilizada também na cozinha. Aqui também nós temos uma escova de cabelo. Bem, eu espero que vocês utilizem todos os dias, pelo menos uma vez ao dia. Trouxe aqui um óculos escuro, um relógio, um despertador que até é meio antigo, né? Hoje nós utilizamos bastante até o celular para olharmos a hora, utilizamos como despertador e outras funções. Trouxe aqui também uma caneta, um objeto tão simples, né? Mas tão útil, tão facilitador. Nós possuímos uma série de instrumentos que, de uma forma ou de outra, nos ajudam a superar alguma dificuldade, a melhorar o nosso desempenho na realização das tarefas e até mesmo nos dá algum tipo de conforto em relação às nossas necessidades.
Iniciaremos esta aula fazendo uma breve contextualização. Então, qual é o contexto histórico, social, econômico, político que permeia os conceitos sobre os quais estamos trabalhando? No slide, divisão social do trabalho, a origem da educação escolarizada. Há cerca de 200 mil anos antes de Cristo, o homem deixou de pertencer à natureza para se transformar em seu controlador, produtor de instrumentos, cultura e tecnologias. A partir do trabalho humano se desenvolvem as relações sociais. Conforme podemos observar, a partir da ideia do slide, nós temos um desenvolvimento histórico do ser humano. Há mais de 200 milhões de anos, o que acontece? Nós temos aí muitas mudanças, muitas modificações na natureza, muitas modificações no mundo de modo geral. Mas se pensarmos no homem primitivo, e como esse homem, inicialmente, ele não se destacava da natureza. Ele era um ser como outro ser. Mas na medida em que este homem passa a se destacar da natureza e a dominá-la e a controlá-la e a criar instrumentos de trabalho e a modificar aquilo que existe no meio ambiente para poder viver cada vez melhor, a educação vai também surgindo, vai se desenvolvendo. Todas essas modificações, elas trazem consequências para a nossa vida atual. Retomamos, então, a ideia já destacada na aula anterior. Relações entre educação e trabalho não são sempre iguais, não foram sempre da mesma forma, não são lineares. Elas vão se transformando ao longo dos tempos. Vamos ao próximo slide? No próximo slide, temos aqui a ideia de que, historicamente, ocorre a divisão social do trabalho, que surge cada vez mais a necessidade de transmissão de conhecimento às novas gerações. Origina-se assim a escola, conforme conhecemos hoje, na Idade Moderna. É na Idade Moderna, no período de transição do feudalismo para o capitalismo, que surge a escola da forma como conhecemos na atualidade. Essa escola institucionalizada. Agora, antes dela existir como é hoje, muita coisa aconteceu. Desde que o homem é homem, que ele começou a se diferenciar dos animais por meio do trabalho, por meio da linguagem, por meio da constituição das relações sociais, e que se percebeu a necessidade, a importância de transmitir conhecimentos de geração a geração, muita coisa mudou, muita coisa foi se transformando até os dias de hoje. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre diferentes modos de produção. O que são modos de produção? Diferentes formas de produzir a vida humana, diferentes formas de organização dos processos de trabalho. Nós vamos ver como, historicamente, essas relações se constituem. Vamos ver que existem grandes marcas nesse contexto que podem ser por nós utilizadas para melhor entender também a questão da educação, a questão educacional. E um grande marco nesse processo todo, que é muito longo, que é muito grande, é a questão da divisão social do trabalho. É a questão de como é que, ao longo dos tempos, os homens vão se dividindo entre aqueles que produzem, que trabalham, e aqueles que são os donos da terra, dos meios de produção, dos instrumentos de trabalho. Essa separação, essa divisão do trabalho, ela vai trazer consequências muito importantes para o campo da educação. E essa é a temática da aula de hoje. Então, a primeira premissa é: nós, seres humanos, temos necessidades. E essas necessidades demandam algum instrumento ou alguma condição para serem supridas. E a segunda premissa é que essa superação das necessidades se dá basicamente pelo trabalho. Ou seja, se nós temos algum tipo de conforto hoje, é fruto do nosso próprio trabalho e porque também muitas pessoas trabalharam para fornecer esses recursos,
são recursos simples, às vezes são coisas simples que não são muito significativas, mas que nós utilizamos a todo instante e que vieram parar na nossa mão assim já prontinhos. Então, nós precisamos pensar de que forma o nosso trabalho, o meu, o seu trabalho, pode perpetuar por essa condição já existente. Nós não vamos nos preocupar em criar o relógio novamente, porque ele já está criado. Não vamos nos preocupar em redescobrir a roda, como se diz. Mas pensarmos de que forma, vamos descobrir de que forma o nosso trabalho pode perpetuar essa condição já existente, pode contribuir com outras pessoas também. Em algum momento da vida, todo ser humano precisa construir alguma coisa e por isso é necessário compreender o universo das necessidades e como operacionalizá-las. É daí que vem a importância da educação. A concepção de trabalho humano em que nos basearemos se fundamenta nas ideias desse pensador, Karl Marx, que viveu no período de 1818 a 1883 e elaborou a Crítica à Sociedade Capitalista. Em sentido geral, os seres humanos sempre precisaram trabalhar para produzir os bens necessários à sua sobrevivência. O trabalho assume diferentes formas no decorrer da história e influencia o campo educacional. Trabalho e educação são práticas exclusivamente humanas. O trabalho é a forma como os homens produzem as condições necessárias para viver. A educação é a forma como os homens transmitem conhecimentos de geração a geração. Quais as relações entre trabalho e educação? Bem, o ser humano trabalha para suprir suas necessidades, produz bens materiais necessários para a sobrevivência, produz ao mesmo tempo conhecimentos, cultura, e esses conhecimentos são objeto da educação. Na medida em que as relações de trabalho se modificam ao longo da história, também se modificam as relações sociais e, portanto, a educação. De acordo com Pereira, em nossas práticas educativas, saibamos explicitá-las ou não, sempre expressamos as visões de ser humano e de educação que temos. O que você entende por essa afirmação? As práticas pedagógicas desenvolvidas por nossos professores expressam a visão de mundo que eles têm? De que forma isso ocorre? Após refletir, faça sua colaboração. Deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Quero aprender com você também. Se eu quero fazer um trabalho bem feito, eu preciso ter uma formação adequada. Para pensar na sociedade e no trabalho, necessariamente precisamos pensar na educação. É a educação que vai permitir uma reflexão ampliada da realidade, relacionar teoria e prática e produzir algo de fato. Então, partimos para a nossa terceira premissa, unindo as duas primeiras. O trabalho é importante, pois tudo que possuímos é fruto do trabalho de alguém ou do nosso próprio trabalho. A educação é importante, pois ela dará condições para realizar um trabalho de qualidade. Quando falamos de educação e trabalho, nos deparamos com uma realidade em que existem condições discrepantes e realidades distintas. As pessoas são diferentes, possuem comportamentos diferentes e ritmos diferentes, possuem compreensão de mundo e de realidade a partir da condição material de existência. Portanto, é muito importante para os educadores levarem em consideração o contexto da qual as coisas estão sendo pensadas e construídas. Qual o contexto em que a escola se encontra, qual o contexto sociopolítico
econômico em que os alunos se encontram. Qual é a necessidade? Qual é a demanda desse aluno? O que eu espero nesse processo de ensino-aprendizagem do aluno? O que esse aluno espera de mim como educadora? É muito falado hoje em dia a respeito da educação continuada dos professores, mas também precisa se falar a respeito de um conhecimento que se dá a partir de um processo investigativo, a partir de um interesse em estabelecer o diálogo entre a comunidade que cerca o professor, entre a comunidade em que esse aluno está inserido. Não basta apenas ter um conhecimento de conteúdo, um conhecimento curricular ou até mesmo técnico. Não basta dominar as ferramentas, digamos assim, disponíveis para a educação. É preciso um conhecimento contextual. Qual o contexto em que as coisas estão sendo pensadas e construídas? O professor, então, precisa desenvolver uma percepção social, antropológica, cultural de seus alunos. Quero compartilhar algumas frases de Paulo Freire que nos ajudam a pensar na educação e que nos ajudam a continuar acreditando nela. Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. O mundo não é, o mundo está sendo. Não posso continuar sendo humano se faço desaparecer em mim a esperança. Ai de nós, educadores, se deixarmos de sonhar sonhos possíveis. Nós temos muitos desafios, nós temos muitos problemas sociais, mas nós precisamos pensar em construir alternativas para superar esses problemas. Nós precisamos pensar em que, às vezes, a própria escola pode ser um problema social, se ela reforçar as condições já existentes. Nós temos o poder nas nossas mãos de utilizar a educação como ferramenta transformadora, utilizar a escola como alguém que consegue influenciar no seu contexto social, trazendo todos os profissionais envolvidos na instituição, os alunos, quanto os pais, quanto a própria comunidade que cerca a escola, trazendo responsabilidade, trazendo autonomia, transformando cada um em protagonista, de forma que todos participem, todos se mobilizem para construir algo significativo, para desenvolver um pensamento mais humanizado, mais participativo, mais colaborativo. Então nós podemos pensar de que forma nós estamos impactando a vida das pessoas. Nós estamos impactando de forma positiva ou de forma negativa? Pensar a ideia do trabalho, a ideia da cultura, a ideia da educação, as relações entre educação e trabalho, pensar esse contexto macro, que é o capitalismo, que são as relações de exploração no mundo do trabalho, pensar a questão dos elementos culturais, da religião que o aluno traz para a sala de aula, de pensar o contexto que o aluno vive e em que sentido isso interfere no processo educativo, implica a gente em ter um olhar atento para a educação. Em pensar, olha, eu tenho que saber do conteúdo, eu tenho que saber algumas técnicas educativas, mas eu tenho que entender esse contexto, essa realidade mais ampla. Se eu não entendo a realidade do aluno, eu não consigo fazer um processo pedagógico, educativo, formativo, que tenha algum tipo de qualidade. Então, eu gostaria de colocar 3 grandes ideias que talvez ajudem a gente a pensar essa problemática que eu estou trabalhando com vocês. Então, acompanhem no slide ali. A primeira ideia é, na verdade, em forma de uma questão. A educação como um fenômeno humano. Para que serve a educação? Veja, se nós não entendemos qual é o objetivo, qual é a finalidade, qual é, vamos dizer assim,
o sentido daquilo que nós fazemos, né? Como é que nós queremos chegar a algum lugar? Né? Existe uma frase antiga que diz o seguinte: para quem não sabe aonde quer ir, nenhum vento ajuda. Então, é assim, a gente, na verdade, precisa ter um norte na nossa consciência do que é o melhor, do que é o mais importante e começar a lutar por isso. Daí a importância de você conhecer um pouco a história da educação, conhecer quais são as tendências pedagógicas ao longo do processo histórico, conhecer a realidade e começar a perceber o seguinte: poxa, então o que deu certo, o que deu errado, o que funcionou em certo momento, o que não funcionou, por que funcionou, por que não funcionou. Porque é isso, vamos dizer assim, que vai ajudar a gente a pensar, a ter uma qualidade melhor, a ter um processo mais qualitativo, né, daquilo que nós fazemos no nosso trabalho. Bom, essa é uma ideia importante. Uma segunda ideia importante, vejam ali no slide, é a seguinte. Eu coloquei assim: a importância das ciências antropologia e sociologia para pensar a realidade educacional como um problema. Veja, talvez a palavra problema ela tem que ser entendida aqui como desafio, certo? Como assim um desafio? Nós com certeza vamos encontrar na nossa prática cotidiana muitos problemas. Agora, eu posso tanto me acanhar frente a esses problemas, posso, vamos dizer assim, sucumbir, perder as esperanças, deixar de sonhar, né? Como eu posso ter uma atitude ativa, como eu posso tentar explorar essa condição e pensar o seguinte: muito bem, se eu tenho um problema ele tem que ter uma solução. E tentar encontrar uma solução para isso. Então, essa ideia de você problematizar a realidade significa o quê? Que em algum momento você pode ampliar, você pode avançar, você pode conseguir alguma coisa bem mais interessante, né? Resultados efetivos a partir de uma clareza que você tenha nos teus objetivos, na tua metodologia, no sentido que você dá para o teu trabalho como pedagogo. Então, é um pouquinho isso que eu queria colocar para vocês. Uma terceira ideia que também eu acho importante é a seguinte: a educação no seu contexto político-econômico, também aí como um desafio. Por quê? Porque eu não posso pensar a educação contemporânea sem descuidar dos aspectos econômicos. Quando eu falo aspectos econômicos, eu estou pensando aqui nos problemas de exclusão e inclusão social. Então, como é que eu posso pegar e ter uma prática educativa inclusiva com os meus alunos? A quem eu devo exigir, como eu devo processar essa questão? Então, se eu quero pensar, vamos dizer assim, o processo educacional como um todo, se eu quero pensar a prática educativa como um todo, eu tenho que ter como norte essa preocupação, eu tenho que ter como norte essa orientação, eu tenho que entender como que esse contexto econômico mais particular ele está integrado nesse processo. E a questão política também. Quando eu falo de política, eu não estou falando aqui da política exclusivamente partidária, desse ou daquele partido. Eu estou falando o seguinte: quais são os projetos educacionais que o Brasil tem? Quais são os projetos estaduais, projetos municipais? O que é o currículo? Como é que foi construído esse currículo? Como é que se constitui todo esse processo histórico? Então, se eu não entendo, vamos dizer assim, essas questões, como elas são construídas e trabalhadas, tampouco tenho condições de ter uma prática educativa de qualidade. Então, essa visão mais ampla me permite que eu tenha um trabalho com melhor qualidade em sala de aula. Essa compreensão da realidade do aluno, da realidade nacional, estadual, municipal, local, né? Essa questão dessa visão integradora da realidade, com certeza me ajuda a pensar melhor a prática pedagógica, e um pouco o objetivo dessa disciplina é despertar vocês para essa preocupação, para esse olhar, para que a prática de vocês seja cada vez melhor. Podemos pensar no processo educacional em que a escola se organiza de forma integrada. Essa organização corresponde a uma concepção transformadora que tem por objetivo a formação de um sujeito para compreender criticamente o contexto em que está inserido. Dentre elas, eu quero destacar a ênfase na produção do conhecimento interdisciplinar, a construção do conhecimento significativo mediado pela realidade, a inter-relação entre teoria e prática e a ênfase na formação do indivíduo e, sobretudo, no desenvolvimento da cidadania.
na continuidade desse vídeo, vocês vão poder acompanhar uma entrevista com a orientadora do meu polo. E você vai poder tirar algumas lições bem especiais, bem importantes do que ela compartilhou. Mas antes, eu quero te apresentar um pouquinho do meu polo de apoio presencial. Talvez você se sinta inspirado, motivado a se matricular, se inscrever, investir em um curso que faça sentido para você, que faça sentido no contexto da qual você está inserido e que nós possamos desenvolver cada vez mais esse pensamento de construção. Construir não só para mim, não só para que eu mesma me encontre profissionalmente, para que eu mesma tenha as minhas necessidades supridas, possa construir o meu, né? Possa construir para minha família, mas que eu possa também desenvolver de que forma o pensamento, de que forma aquilo que eu estou construindo pode contribuir, pode colaborar como um todo. Então, eu quero que você venha comigo e conheça um pouquinho do meu polo de apoio presencial. Você vai ver que são poucos funcionários que estão ali, que o laboratório de informática está vazio, mas que as salas virtuais, as salas online estão cheias. Por Brasília, por todo mundo, tem se evidenciado cada vez mais a educação à distância. Quem sabe você se sinta inspirado e motivado para investir ainda mais em você? Hoje eu estou aqui com a Gleciane, vou chamá-la carinhosamente de Gle, né? Porque são alguns anos aqui de relacionamento como orientadora da Uninter do Polo que eu participo. Quero dar boas-vindas, muito obrigada por aceitar esse convite. Nós estamos em adaptações devido à pandemia, ela está tomando os devidos cuidados, eu tirei a máscara só para gravar o vídeo. Estamos à base de álcool gel aqui para garantir a segurança e a saúde das duas, né? E eu estou tão feliz de tê-la aqui porque, além dela acompanhar a minha trajetória acadêmica da Uninter, ela também acompanha vários outros alunos das licenciaturas, preparando professores, orientando professores. E eu quero dar boas-vindas e vou deixar que ela se apresente. Fica à vontade, Gle. Mais uma vez, muito obrigada, Carol. Eu que tenho a honra e muito carinho por participar dessa nossa conversa, desse seu projeto, né, que a Uninter vem fazendo com os alunos, né, que é o estágio híbrido. Felizmente, dessa forma um pouquinho distante, mas vocês podem ter certeza que sempre dando atenção a todos vocês, alunos. E é uma honra estar participando, falando com você. Vamos lá? Fala um pouquinho mais sobre a sua formação, se você já atuou em outras escolas, quanto tempo você está aqui na Uninter? Tá, meu nome é Gleciane Magalhães, eu estou há mais de 20 anos na área da educação,
Já dei aula para criança de maternal, educação infantil, ensino fundamental 1 e agora estou na Uninter. Minha formação pedagógica, eu sou psicóloga, sou pedagoga e minha pós-neuropsicopedagogia, né? Então, juntando um pouquinho disso e muitos anos de amor na área da educação. Estou trabalhando na Uninter, vai fazer 6 anos, dentro da família Uninter, né, como colaboradora, e a minha atuação aqui é a orientação na área da tutoria para os alunos da área da educação, né? Então abrange vários cursos aí na formação de vocês, professores, com muito carinho. Qual a diferença assim básica de você trabalhar na educação infantil e estar numa universidade que oferece cursos à distância? Carol, eu falo que a educação ela é linda, né? A nossa área ela é muito linda, porque quando você está na educação infantil, não só o amor de você dedicar aos pequenininhos, mas daquele aprendizado de estar orientando para a vida. Eu acho que é mais ou menos por aí. A educação infantil, ela exige que o profissional, ele não só tenha aquela habilidade de estar com a criança, mas amor pela profissão, né? Não só desde pequenininho, porque são crianças que estão indo desde bebezinho e o que o pai, né, ao deixar aquela criança para que ela aprenda tantas coisas, aprenda da vida, a socialização, as suas cognições, o aprendizado com as outras crianças, que se torna enriquecedor na vida, né, para o futuro daquela criança. A diferença é que quando você vai para a área da educação, nessa formação para professores, você está ensinando um pouquinho de cada momento que você adquiriu no decorrer da sua vida. Eu falo que todo profissional, dentro da formação de qual área ele escolher, tem que ser uma coisa que você escolha de coração. E você vê os seus profissionais, né, quando você conhece uma pessoa, como você que veio para a área da educação e começa do zero e começa a aprender tantas coisas lindas, tantas coisas enriquecedoras que a nossa aprendizagem tem aí para dar para o mundo, para as outras pessoas adquirirem conhecimento, isso é fantástico. A diferença é quando você escolhe a profissão, no caso, você escolhe, o adulto vem, quero fazer pedagogia, quero fazer história, você fala que legal que a gente está criando aí novos professores frutos do conhecimento, de uma aprendizagem, de um aprendizado rico, vamos dizer assim, que é o que o nosso Brasil, nosso país, o nosso mundo está precisando, né? Um pouquinho mais de tolerância, amor, conhecimento. Acho que é isso, é enriquecer a vida com conhecimento. Isso é muito legal, porque eu já, ao todo, né, durante o curso de licenciatura em pedagogia, são 5 estágios. E esse último estágio é um estágio diferente, porque a gente está num cenário diferente, né? Mas quando a gente vai para o estágio na prática, a gente entra dentro da escola, às vezes a gente se depara com alguns professores assim mais cansados, já sabe? Que olham pra gente assim, novinho, acha a gente novinho, você é estagiário, e olha assim, que ele dá, meu Deus, tá entrando pra educação, que dó, que pena! Mas é porque, infelizmente, é uma área profissional que não é bem valorizada, muito reconhecida, mas algo que a Gle já falou aqui e que a gente percebe no olhar dela, no jeito dela tratar com a gente, é o amor. A educação, ou você entra realmente porque ama, porque você acredita, né, porque você tem uma perspectiva de vida, como ela falou, para transformar, né, uma ferramenta, a educação é uma ferramenta transformadora. Então, se a gente não acreditar nisso, não investir nisso, e principalmente o que ela disse aqui, de transmitir esse valor para os futuros professores, né? Eu falo que a educação salva a vida, né, Carol? A educação é a base mais forte para um futuro melhor. E é o que a gente pode passar mais enriquecedor para os nossos futuros filhos, netos, bisnetos, enfim, para a vida. Então, a educação salva vidas. A educação é fundamental, né?
Eu gostaria de compartilhar uma frase com vocês de Libânio que diz assim: em sentido amplo, a educação compreende processos formativos que ocorrem no meio social, nos quais os indivíduos estão envolvidos de modo necessário e inevitável, pelo simples fato de existirem socialmente. Ou seja, Gli, eu quero te fazer uma pergunta e pedir para você também refletir um pouco com a gente sobre a educação. Se é possível exercer a educação, ensinar alguma coisa distante desse social. Se a escola é uma comunidade separada do grupo inteiro social que a cerca. Qual, do seu ponto de vista, qual a importância do contexto social para a educação? Fundamental, né? É tudo, né? Eu falo que é um processo global, né? Que forma cidadãos, falei certo, sim, né, gente? Cidadãos, viu? Na parte integradora de um conjunto que é fundamental. Olha a palavra-chave, integral, formação integral. E eu acho que isso é fundamental para que as coisas funcionem de forma certa, sabe, Carol? Essa pandemia, ela veio exatamente para mostrar o contrário, que muitas coisas podem ser feitas sim. Não é o fato de você estar numa sala de aula ou de você não estar na sala de aula que você não pode estar passando esse processo para aqueles que estão do outro lado. Então a pandemia, ela veio exatamente para provar que a educação ela é possível em todos os momentos e que a gente não pode parar nunca, a gente tem que estar se renovando sempre. A gente não pode ficar parado no tempo esperando aquela colheita, né, ficar estragando. A gente tem que pegar ela na fase certa. Então, o que eu falo? Que essa história toda, todo esse acontecimento que estamos passando, ele veio com uma bagagem incrível para mostrar o tanto que somos capazes. A gente está vendo muitos professores aí se superando, mostrando que é possível aquela criança aprender sim. Quando eu falo de superação, é professores que às vezes saem da sua casa para levar para os seus alunos os materiais. O nosso suporte da Uninter é exatamente. Esses dias eu recebi um aluno que ele falou: que saudade de ser acolhido, que saudade de estar com vocês aqui. Mas ao mesmo tempo, ele falou de agradecimento, porque ele falou assim que ao mesmo tempo desse contato distante, a gente estava sempre presente. Como que você está? Tá tudo bem? A ligação. Então eu falo assim que esse mundo global, a internet, ela veio exatamente para unir, para que a gente não fique, e é um aprendizado, gente, tão rico, né? Que a gente tem feito essas lives com os alunos, então assim, a gente tem conhecimento assim, de cada história tão linda que tem de relato de alunos. Então, acho que é isso, né? A globalização, ela veio para tudo isso, para unir. Já que você entrou nesse assunto, eu quero justamente trazer para esse contexto social que nós enfrentamos hoje. Algumas instituições, algumas escolas já vinham se utilizando das ferramentas tecnológicas, algumas universidades, algumas escolas privadas, tanto para ensino infantil, ensino fundamental, de alguma forma já oferecia algum conteúdo de forma virtual, mas durante a pandemia exigiu que a escola funcionasse, entregasse para os seus alunos, formassem os alunos de forma completamente virtual por conta desse afastamento. A Glia falou sobre a questão de afastamento físico, né, que a pandemia exige, mas nem por isso a gente pode ficar completamente isolado, porque a tecnologia está aí justamente para quebrar algumas barreiras e fazer algumas conexões possíveis, reais e que fazem a diferença do que alguém que está completamente isolado. Ou seja, é um assunto que eu acho que as instituições que demoraram um pouco para aderir à tecnologia teve que virar uma chave para poder reconhecer a importância, né?
Sim, e foi fundamental, né? Por isso que eu falo que tivemos que quebrar grandes barreiras, né? Professor, aquele que era, não digo acomodado, mas assim, um pouco assim, despreparado com a tecnologia, ele teve que estar se adequando a essa nova modernidade, a esse novo meio, esse novo mundo que a gente está vivendo, né? Então, assim, eu falo que para todos saímos ganhando, de uma certa forma, né? Porque o aluno, a gente com distanciamento, a gente já verificou o tanto que vocês, alunos, são importantes na nossa vida. O quanto é bom a gente poder estar passando aprendizado, enriquecendo a vida de vocês. Por outro lado, vocês enriquecem a nossa vida também. A cada momento, a cada devolutiva de você ver um aluno, olha, eu consegui fazer o trabalho, isso pra gente, a gente vibra com o sucesso de vocês, né? E eu acho que isso foi, assim, essa grande barreira. Distanciamento, sim, mas amor falta nunca. Nunca, né? Acho que é mais isso, assim, é amor mesmo e carinho. A gente sabe que é um desafio, a gente vê que essa era tecnológica já vem há algum tempo, como é que eu posso dizer, adentrando, né, a sociedade, a humanidade em si. Algumas pessoas mais resistentes, né, talvez os mais antigos, os mais experientes, mas é tão bonito ver a avó indo lá comunicar com o familiar no WhatsApp, né? É um vô que vai lá na página do Facebook, que posta foto e tem prazer de interagir virtualmente também. Então, assim, a gente coloca aqui uma frase importante, talvez aquele professor que tá lá com aqueles livros, com as páginas amarelas, dando aula talvez do mesmo jeito ao longo dos anos, com a mesma metodologia para todas as turmas, para todo o contexto social, é o momento da gente rever, da gente pensar, fazer algumas mudanças necessárias, mudanças positivas, que vão trazer ainda uma educação mais eficaz, com resultados ainda, né, ampliados. Sim, com certeza. Vamos lá. A gente tem alguns outros desafios, né, na educação que a gente vive hoje. Eu tenho o privilégio de estar numa instituição privada, mas a educação pública principalmente enfrenta alguns desafios de recurso, né, ainda de efetivação das leis que já estão em vigor. Eu lembro que dia 11 de março eu estava dentro de uma sala de aula da turma de jovens e adultos. Uma delícia trabalhar com jovens e adultos, uma experiência muito enriquecedora. E naquela mesma noite, aquele mesmo dia que eu voltei para casa, saiu o decreto do fechamento das instituições de uma forma preventiva aqui no Brasil, né? A gente já estava ouvindo falar da pandemia, dezembro tinha rumores, mas quando chegou mesmo no Brasil, que medidas começaram a serem tomadas, foi a partir de março. Depois, retornando àquela instituição que é da rede pública, conversando com o diretor, com o coordenador, todo mundo de máscara, né? As portas da escola fechada, só entra funcionário, só sai funcionário, ou então um outro aluno que vai tirar uma dúvida, pegar um material. E eu percebi que a própria escola pública está, pelo menos aqui no Distrito Federal, está tendo um esforço muito grande para concluir o ano letivo de forma oferecendo por extensão. O aplicativo digital foi criado para que os alunos pudessem acessar. Enfim, internet foi fornecida, mas realmente a sensação de olhar a escola vazia, salas fechadas, sem barulho, sem movimento, realmente faz falta. Mas a falta maior é que fará se a gente não continuar investindo, seja de forma virtual ou de forma presencial. Então é fato que um dos desafios hoje da educação, a Bíblia pode complementar a respeito também, é o investimento. A gente não pode desistir de acreditar e de investir na educação. Sim, eu acho que isso é fundamental, né, Carol? Eu acho que o
eu disse aqui que a educação é a base de tudo, né? Um preparo para a criança, para o adolescente, enfim, para quem está na universidade, ele é fundamental que tenha esse amparato do governo, né? Então, assim, realmente, aqui no Distrito Federal, a gente teve algumas dificuldades com alguns alunos, mas, surpreendentemente, muitas escolas se uniram, né, para que esses alunos não ficassem sem o material. Não é o caso da nossa instituição, porque como é AD, né, então assim, o aluno teve o seu material sempre disponível dentro da plataforma. Mas para aquelas escolas públicas, né, ensino fundamental, ensino médio, que os nossos alunos fazem estágio, os professores se superaram no fato de algumas escolas, algumas instituições estarem levando material para os seus alunos, para que eles não pudessem, no decorrer do ano, ficar sem aquele ensino, né? Então, assim, temos aqui funcionários, né, colaboradores do Uninter, que os filhos estão na escola pública. E o que as professoras fizeram para os alunos? Todo dia tem aquele horário marcadinho da live, né, onde a professora não só moveu a participação da criança, mas do pai também. As famílias ficaram mais presentes, né, no ensino da criança. Né? Claro que muitos desafios a gente vai ter ainda um pouquinho pela frente, por falta de recurso mesmo, né? Eu ainda acho que a educação nesse departamento, nesse global, ela tem que superar um pouquinho no modo de estar passando mais materiais para os professores, para que eles possam estar passando para os seus alunos. Mais recursos, vamos dizer assim. Né? Nem digo, acho que eu usei até a palavra um pouco errada, mas é mais recurso para aquele professor, para que ele possa estar levando o conhecimento para aquela criança, para aquele adolescente, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Você que está assistindo esse vídeo, nós queremos trazer algum conteúdo para despertar também algum interesse em você, porque não só o professor, mas todos nós, eu acho que estando vivendo, nós estamos aprendendo e ensinando algo de alguma forma, mesmo que seja informal. Todo encontro que a gente tem com alguém é uma troca de experiência, uma troca de conhecimento, e uma forma da gente perpetuar e valorizar a educação é reconhecendo o valor dela, não retendo o conhecimento para nós, é realmente estimulando outros, serem mais críticos. Uma das características da educação à distância, e algo que tem sido abordado também nas escolas físicas, é a questão da autonomia. É a questão de nós, por nós mesmos, criarmos perguntas, termos interesse, correr atrás, né? Sermos, de uma certa forma, autores, né, da nossa própria história, autores do nosso próprio conhecimento, porque eu vou disponibilizar uma imagem aí para você ver, uma imagem sobre a evolução da formação acadêmica. Com o capitalismo, nós estamos muito habituados, cada um de nós, olharmos para nós mesmos, a nossa formação profissional, nos formar para termos o nosso trabalho, para conquistarmos o nosso, é sempre o meu, né? Mas se nós pensarmos de que forma eu construindo o meu posso colaborar com todo, né? Independente se você é da pedagogia ou não, o seu trabalho pode contribuir com a vida de alguém. O seu trabalho pode ser significativo no global, como a Glê disse aqui, num todo, no mundo, né? Então, nós precisamos parar de olhar um pouco para nós mesmos. Eu acho que essa pandemia vem ensinar a gente isso também. Parar de olhar para nós mesmos e olharmos para todo. Em alguns países nós vimos aí disputa no supermercado por álcool, por papel higiênico. É uma visão muito individualista. Então, às vezes, se eu me preocupar tanto, vou garantir o meu para o mês, mas talvez para alguém vai faltar para a semana. Então, nós precisamos mudar um pouco nossa perspectiva de ver as coisas, ampliar, né, o horizonte, a nossa visão, porque tem muito mais potencial em cada um de nós do que a gente imagina, com certeza, né? Com certeza.
Uma delícia, gente. Esse assunto é encantador e eu espero que de alguma forma tenha colaborado com você, estimulado você, trazido mais esperança e despertado para que você também possa exercer o seu papel de cidadania, compartilhando conhecimento, de forma que o seu trabalho, que o produto do seu trabalho possa colaborar também com toda a sociedade, com toda a humanidade. Você não está nesse mundo por acaso, não está aqui por si só. Olha só o que essa pandemia fez com a gente, né? Muitos problemas emocionais, psicológicos foram desencadeados devido a esse distanciamento. Mas aquilo que a Gle falou, sozinhos nunca. Não é? A gente pode estar um pouco mais distante, mas podemos otimizar as ferramentas tecnológicas para trazer um pouco mais de interação, para que ninguém se sinta só. Verdade. Sozinho nunca. Sozinho nunca, gostei disso, né? Para finalizar, como a gente está falando da importância da educação, trazendo esse despertamento do papel social que nós temos, da potência que nós somos, né, de influenciar de alguma forma, de contribuir de alguma forma com o mundo. Aqui na Uninter é realizado um trabalho social também. E eu queria que a Gle contasse um pouquinho pra gente de como é feito, como a gente consegue arrecadar coisas para ajudar algumas associações, algumas instituições que cuidam, por exemplo, dos velhinhos. Conta pra gente, Gle. Então, esse ano a Uninter vai ajudar uma associação lá no Gama, tá? Arrecadando materiais de limpeza, tá? A gente tá reunindo todos os alunos, né, de todos os cursos, para fazer esse convite. Eu falo que ajudar o próximo é um ato de amor, né? Então, assim, o que será arrecadado? Esse ano, diferente dos outros, a gente fazia uma arrecadação e as pessoas vinham aqui trazer, né? E a gente fazia uma recepção, fazia... Infelizmente, a pandemia, ela tirou um pouquinho disso, mas aquele aluno que puder estar vindo, tá colaborando, né, para estar ajudando essa associação, qual depois a Carol vai colocar aí o nome certinho, o local, né, tudo, para que vocês possam estar vendo e estar levando, pode ser feito lá também essa doação, ou aqui na Uninter do Venâncio, né, Shopping Brasília Venâncio. E eu acho que é isso, Carol, você ajudar o próximo não vai fazer só bem a você, né, ou aquela instituição, faz bem a todos. O pouco que a gente doa já é muito para aqueles que recebem. Então eu falo assim, que Deus é tão bom e generoso todos os dias, que para aquelas pessoas que possam fazer essa doação, é muito importante, né? Então é um ato de amor, ajudem, tá? Eu falo que o presente é nosso, né? Por estar ajudando pessoas que de fato precisam, né? Então eu vou colocar aqui embaixo todas as informações. Se você é daqui de Brasília, você vai poder ajudar. Se você não é de Brasília, eu tenho certeza que aí onde você está inserido, algum trabalho está sendo feito para alcançar os mais desfavorecidos, os mais necessitados. Então amplie o seu olhar, mude a sua perspectiva e vamos construir um mundo mais colaborativo, mais humanizado. Contamos com você! Em 2019, a Uninter Brasília promoveu o Natal Solidário, estimulando alunos e colaboradores a contribuírem com o Lar dos Idosos, Casa do Candango, Lar São José. Olha eu aí e a tutora Gleciane Magalhães, essa querida que eu tive o privilégio de entrevistar. Aí estão algumas das contribuições já na Casa do Candango para a realização da entrega desses itens para os idosos. As doações são entregues no polo de apoio presencial. Quando se encerra o prazo de arrecadações, os colaboradores da Uninter vão até o Lar dos Idosos para a entrega de todo o material arrecadado. Como é bom colocar a solidariedade em prática e ajudar outras pessoas.
Se você também quer participar dessa grande corrente de amor, eu tenho uma boa notícia para você. Apesar da pandemia, esse ano também nós estamos realizando o Natal Solidário. Se você quiser contribuir, se você quiser fazer sua doação, isso pode acontecer até o dia 26 de janeiro de 2021. Acesse o Uninter Brasília e lá você poderá encontrar todas as informações a respeito do Natal Solidário e tudo o que está acontecendo no nosso polo de apoio presencial. Embaixo desse vídeo, no bloco de informações, eu vou colocar todos os dados da Uninter Brasília Shop Venâncio 2000. É o polo de apoio presencial que eu sou aluna, em que eu estou matriculada. E lá você vai poder entrar em contato a respeito do Natal Solidário, ou se você tem interesse em fazer uma formação, uma graduação, uma pós-graduação presencial, semipresencial, lá você vai poder se informar, se inteirar de tudo que acontece no nosso polo. Acompanhe aqui comigo um pouquinho do que você vai encontrar lá no Instagram da Uninter Brasília. Qualquer dúvida, qualquer informação que você queira, envie uma mensagem em uma dessas redes, porque com certeza você vai encontrar profissionais altamente capacitados e receptivos para sanar as suas dúvidas e te fornecer mais informações. Nós sabemos da importância do trabalho, porque tudo que possuímos é fruto do nosso próprio trabalho ou do trabalho de alguém. Mas a educação também é importante, porque ela vai dar as condições para a realização de um trabalho de qualidade. Se você é um guerreiro e uma guerreira que ainda está comigo nesse vídeo, responde aqui para mim nos comentários qual é a sua formação e quais cursos ainda pretende fazer. Você sabia que a sua formação profissional também pode contribuir para um mundo melhor? E agora eu quero que você pense como você vai poder fazer isso possível. Até o próximo vídeo. Até, muito obrigada pelo convite, Carol. E até o próximo vídeo. Que Beijo. Beijo. Tchau, tchau.